A falta do plano B nos fez ser fiéis ao plano A. Quando a gente patrocinou a seleção brasileira e ter a marca do Grupo Rão com o Neymar no mesmo plano, é algo surreal pra mim, né? Mas a gente tá bem perto de se tornar o delivery de tudo. Toda a trajetória do Rão, que é a frase que a gente brinca, ele foi fazendo tudo direitinho. Democratizar a culinária, seja ela qual for, também é um pilar nosso. Não tem mágica, não tem chave segredo, é resultado. A gente dá resultado, mas resultado verdadeiro. A nossa jornada com aquele cliente é uma jornada de mãos dadas, construindo junto. É muito bom de resultado. Agora, também você tem que trabalhar. O franqueado nosso tem mais receio de uma visita da nossa equipe do que do próprio órgãos reguladores. Então, o Rão é questão de tempo até a gente virar 24 horas por dia de pura alimentação na sua casa. Eu vejo muita coisa da positividade no Rão, o Rão na positividade, sabe? Parece que são empresas absolutamente irmãs. E começa hoje na Positividade FM uma grande parceria com o Grupo Rão. Sejam bem-vindos e no bate-papo de hoje, Camila Lisboa, que é vice-presidente do Grupo Rão, o Luiz Paulo Ferreira, diretor comercial, e Guilherme Lemos, que é o CEO. E a gente quer saber logo no início aqui, né, como tudo começou, né, como foi o início dessa trajetória maravilhosa do Grupo Rão. É um enorme prazer começar um projeto dessa magnitude. Me sinto super orgulhoso de estar numa rádio que vejo como referência, demais estar aqui com pessoas queridas. Enfim, como é que tudo começou? Como está começando aqui, comendo. Comendo japonês. É assim que tudo começa lá, há 10 anos atrás, um pouco mais do que isso, na zona sul do Rio de Janeiro. E começa desse jeito aqui. Começa a gente comendo como cliente. E é muito louco 10, 11 anos depois de olhar e ver onde é que a gente está chegando e onde é que a gente vai chegar. É demais. Mas acho que a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa para explicar, para desenvolver. Mas começou comendo, é isso. Pois é, mas o importante é que tudo foi dando certo, né? E pessoas importantes devem ter aparecido no meio disso tudo, a gente imagina, né? Exatamente, e tem duas aqui que não nos deixam mentir, né? A gente tem aqui a Camila, hoje nossa vice-presidente, começa no Grupo Rão, na verdade nem era do Grupo Rão, era uma auditora externa, e o Luiz Paulo, que é o nosso diretor comercial há um pouco mais de tempo, né? Tem uns 7 anos aí com a gente, e são pessoas que construíram o grupo, né? Eu costumo dizer que o Grupo Rão foi sonhado por muitos, né? E construído por muitos também. E eles são prova viva disso, né? O Rão, ele começa, na verdade, diretor, com a gestão sua e do seu irmão em 2013. Né? Mas antes disso, na verdade, já existia um Rão e aí foi se tornando o Rão que o pessoal conhece em Botafogo. Como é que foi esse início? Cara, às vezes eu olho para trás e me surpreendo muito assim com as coisas, sabe? Quando eu faço uma palestra ou quando eu represento o grupo em algum evento, eu ainda me remeto a uns momentos absolutamente brasileiros, assim, sabe? Brasileiro no sentido de muito trabalho, muito esforço, muita dificuldade, muito enfrentamento de adversidades, né? E o Grupo Rão que a gente conhece hoje, ele começa realmente a ser construído com a chegada do meu irmão, posteriormente a minha, em 2014, e a coisa vai evoluindo, né? Assim que a coisa meio que começa. Né? Primeira verdade... Desculpa, Camila. Não, operando loja, né? Que eu acho que é importante também. Acho que as pessoas hoje olham o Grupo Rão e acham que o Grupo Rão é essa gestão de franquia, né? O Grupo Rão não começou com essa gestão de franquia. O Grupo Rão começa com loja. Na verdade, nem com loja, em casa. Né? Dizem que grandes empresas começam numa garagem, ou seja, remetendo a uma casa, e a gente também é prova viva disso também. Né? O negócio acontece botando a mão na massa, né? A glamourização, ela acontece muito tempo depois, se acontecer. No final das contas, a coisa acontece você botando tijolinho, atrás de tijolinho, tijolinho, é assim que funciona. Vocês sabem disso, né? Do que eu tô falando. É por isso que pra gente é mais fácil, né? Assim, buscar na memória e saber que hoje a gente está no momento de gerir, né? Mais de 120 aí lojas, 126 lojas físicas, né? E mais de 200 IDs virtuais.
que aí são as lojas na Projeto Nuvem. Mas a grande realidade é que a gente passa por um processo de tijolo, de abrir a unidade, de entender a operação, de enxergar os gargalos, de observar o que pode ser feito para melhorar, e aí depois outras pessoas entrarem nessa engrenagem. Então, assim, é um processo de construção, né? A gente vai caminhando nesse processo de construção e aí cada um vai entrando numa etapa dessa construção, né? Alguns mais antigos, você inclusive na origem, e a gente depois no meio do caminho, e aí hoje 10 anos de Grupo Rão, outro patamar, né? Outro patamar, mas tem uma estrada aí bastante interessante, forte, real, que eu acho que é isso também que faz muita diferença no empreendedorismo de hoje, né? Assim, mostrar que pessoas normais conseguem construir histórias extraordinárias na simplicidade do dia a dia. Eu né? costumo Assim, dizer, a gente no Grupo Rão, a gente não teve pai rico, não teve padrinho político, não teve nada, bicho. Aqui é trabalho, arregaçar a manga e não saber se mês que vem vai ter para continuar. Mas ter uma fé inabalável de que tem que continuar e tem que dar certo e não tem plano B. Acho que é isso. A falta do plano B nos fez ser fiéis ao plano A. Né? Absolutamente fiéis ao plano A. Né? Então, a gente nunca teve plano B. Acho que essa é a verdade, assim. E eu acho que muitos compraram essa ideia. Né? Como foi a origem do nome Rão? Essa talvez seja uma das perguntas que eu mais escuto. E eu costumo brincar que é a oitava sílaba do alfabeto grego, e eu gostaria que fosse isso, inclusive. Mas não, é uma coisa até de certo ponto tosca. Ela é a abreviação de um apelido de um amigo nosso lá do começo. É isso. Não tem nada de glamouroso nisso, cara. Né? E nada melhor que continuar o segredo, né? Algumas coisas se revelam. Eu conto pra vocês, mas é isso. Ela é apenas não mais do que um apelido que... o legal em algum momento a gente sugestionou a possibilidade de mudança e a gente entendeu que não, porque Rão é um nome superlativo, é um nome subjetivo, você não sabe exatamente Rão, aqui você te gera no mínimo uma curiosidade. Mas né? é um nome forte, eu acho um nome forte, bastante forte. E outra coisa que eu queria falar com vocês também, na verdade eu queria elogiar a marca, né? Porque a gente tem preto, a gente tem branco e a gente tem uma cor que me remete a salmão. Uhum. Então, a história dessa logo ela é incrível. E aí pessoas constroem a empresa, né? Há anos atrás nós tínhamos um designer, o chefe designer nosso, um gênio. Hoje é uma história bonita também. Ele, através do Rão, foi morar na Europa, né? E continua lá, inclusive. E um dia eu levo para ele esse job aí, esse desafio de desenhar a logo do Grupo Rão. E ele pega um lápis, um papel simples desse jeito e começa a rabiscar. Algumas horas depois, fala assim, essa aqui? Aí eu falei, pô, não é possível. É exatamente isso que eu queria. Não teve brainstorm de nada. Foi um cara, pegou, rabiscou no papel e pô, foi, de prima. Gente, vamos falar dos grandes acontecimentos que rolaram, que marcaram a história, a trajetória do Grupo Rão. Uhum. Acho que a gente podia fazer uma ordem cronológica. E desde 2013, quem foram as pessoas, o que elas foram fazendo, aí que momento você entra. E a gente, porque as pessoas têm muita curiosidade, né? Como é que nasceu o Rão? Tem gente que acha que o Rão tem 47 anos, que é uma empresa bilionária. Não, eu já ouvi coisas engraçadíssimas de pessoas falando assim, Grupo Rão? Isso é pirâmide, rapaz. Máfia. Se eu conheço meu primo, faz parte do negócio. Eu falei, cara, você não me contaram isso ainda, né? Mas ele começa em 2013. Sim, com o seu irmão. O meu irmão, ele viu uma oportunidade de empreender, né? Através de um amigo nosso, né? O André, que viu a oportunidade de comprar uma página do Facebook. E aí ele percebe que tem alguma coisa ali. Né? Eu acho que o grande pulo do gato do meu irmão foi enxergar algo que ninguém teria capacidade de enxergar naquele momento, né? A gente precisa lembrar que a gente está 10 anos atrás, né? Então, o mundo 10 anos atrás era um mundo diferente. Por incrível que pareça que é tão pouco tempo, mas sobre a ótica da tecnologia, a ótica da tecnologia do time, de business... Da sociedade mesmo. Da sociedade, tudo mudou muito, né? E ele teve meu irmão é um visionário, ele conseguiu enxergar um grande potencial ali naquele momento.
e coloca toda a energia dele. Meu irmão é um cara, porra, ele é uma usina assim, de ideias e tudo. Ele é bem visceral no que ele faz. E a coisa pega na Zona Sul do Rio, a coisa meio que acontece, vai acontecendo. Eu logo entro na empresa para ajudá-lo, abro a minha franquia no Recreio, e a coisa vai seguindo, a gente vai franqueando. Na época nem chamava franquia, mas a gente foi replicando o modelo, replicando e tal. E você pergunta sobre os grandes momentos, são tantos, cara, são tantos momentos que eu ainda fecho os olhos e mal posso acreditar, né? Não sei se eu vou conseguir cronologicamente dizer, mas eu lembro quando a gente abriu a primeira unidade fora do Brasil e receber em outra moeda foi algo espetacular, né? Receber em dólar, falar assim, cara, oi? Ou quando a gente patrocinou a seleção brasileira e ter a marca do Grupo Rão com o Neymar no mesmo plano, é algo surreal para mim, né? Muito grande. Ou quando a gente, num coquetel de lançamento de uma outra marca, pizza do Rão, por exemplo, a gente vende 14 franquias num dia apenas. Ou quando a gente lança um side business, né? Um negócio em paralelo de telefonia, ou a tech, e as outras marcas que vieram depois. São tantos e tantos acontecimentos que a gente vai ser pouco tempo aqui, porque é muita coisa, cara, é muita coisa mesmo, assim. Quando a gente foi invadir a Europa e tem unidades em Portugal, para mim ainda é muito surreal, né? Ser uma pessoa minimamente conhecida é, para mim, muito surreal. Eu já dei autógrafo. Isso é surreal. Sensacional. Eu tá num restaurante que vai cutucar. Você é o Guilherme do Rão? Eu falei, no caso eu sou o Guilherme da Magda e do Carlos, mas você é do Rão, eu sou do Rão agora. E aí, pô, pode me dar um autógrafo? Eu falei, pô, cara, sério, é muito engraçado, sabe? Porque, mais uma vez, aqui não tem um mega star, nem nunca vai ter. Aqui tem uma pessoa absolutamente normal. E já que foi falado aqui em outros lugares, eu queria saber como é que está a presença do Grupo Rão no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, no exterior. A gente, desde 2016, a gente sai do Rio de Janeiro, né? A gente foi para São Paulo e fomos para Portugal em 2018. Hoje a gente está em algumas capitais do Brasil. A gente está na região sudeste, praticamente em toda a região sudeste. A gente está no nordeste, estamos no norte, lá em Palmas, Tocantins. Recife, Balneário Camboriú, Vitória e João Pessoa agora, estamos indo. Interior de São Paulo. Essa moça aí que inclusive é a que organiza a bagunça toda, né? A gente do comercial, eu costumo dizer, eu sou um grande vendedor. Aqui não tem capa de senhor, não. Aqui a gente vai vendendo. E ela vai organizando. Calma. Me dá cofre, me dá não sei o que lá, meu contrato me dá. É assim que funciona. E ela vai organizando a casa aí. Vai tentando, né? A gente tem muitos momentos assim marcantes que não são só de eventos externos, né? Eu faço cruzo a minha jornada com a jornada do Rão. São 5 anos dentro do Rão, né? Como auditor e 4 interna. E aí eu lembro da gente estar numa salinha, né? Nós tínhamos 3 salas e hoje a gente está praticamente no andar inteiro. Assim, não é que isso seja efetivamente um grande marco, mas quando você olha a empresa ganhando proporção, você com vários colaboradores internos, externos, né? Pessoas multiplicando a sua cultura ao redor do estado, até fora mesmo do Rio, em Portugal, pessoas que estão hoje lá trabalhando, você transformando a vida de pessoas, são acontecimentos também que não são cronologicamente palpáveis, né? Mas que a gente vai observando e que faz parte desse histórico aí de 10 anos. Lembrei aqui de um que é engraçado. Esse é 2019 ou 20. A gente foi contemplado com o selo de excelência da ABF pleno, internacional. O que é isso? Mais de 3 unidades fora do Brasil. Isso lá atrás, né? Hoje são mais de 5 e tal. E aí a ABF ela contempla essas empresas. E o nosso caso é um selo pleno. Tinha um de largada, tinha um pleno e o master com mais de tantas unidades fora do Brasil. E a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, falou, olha, Gui, você tem quarta-feira em São Paulo, antes da feira, né, da feira que é anual lá em São Paulo, vai ter a acionalidade e tal. Eu falei, pô, legal. E a gente no Rão, a gente é meio que... é muito trabalho, é muito dia a dia, muito, sabe? A gente até faz melhor hoje em dia isso, né? Mas a gente não olhava muito essas entre aspas, frifruzadas, assim, sabe? A gente tocava pau para trabalhar. Então. Beleza. Aí
Chego eu, era um auditório, porta fechada, botei meu terninho, graças a Deus, entrei. Quando eu entrei, era um mundo de gente, de imprensa, de não sei o quê. Eu falei, eita. Eu olhei e falei, cara, acho que o prêmio é grande demais. E tava sozinho. E as outras empresas, com equipe, com assessor de imprensa, com videomaker, e eu sozinho. Aí eu sentei lá atrás, na minha humildade, fiquei sentado olhando e o cara... gostaria de chamar aqui, não sei o que lá, Havaianas, sei lá, foi chamando as empresas. Aí eu olhei e falei, bom, eu tô no meio dos caras gigantescos. Daqui a pouco, Guilherme do Grupo Rão. Eu olhei pro lado, uma pessoa que eu não conhecia, falei assim, oi, você pode tirar uma foto minha? Aí ela assim, mas quem é você? Eu falei, eu sou esse aí. Ela, não é possível. E fui eu andando. Quando eu estava andando pro palco, eu vi que os contemplados tinham as cadeiras reservadas pros contemplados dos prêmios. Tipo, uma coisa meio VIP e tal. Aí eu subi, quando eu olhei, eu tava no palco com, sei lá, 2.000 pessoas olhando, tirando foto e tal. E nesse dia eu tenho uma foto que é uma foto engraçada, que eu tô meio que sem graça com a pessoa que eu não conheço tirando foto do meu celular. Então, isso mostra muito que a gente foi realizando e só foi percebendo o tamanho da proporção depois. A gente nunca foi muito... de planejar isso, de planejar, né? A coisa foi acontecendo. Foi uma sucessão de eventos que tornaram a gente parte do que a gente é hoje, né? Eu tenho alguns acontecimentos que, para mim, foram bem bacanas. Eu acho que o primeiro, e até um pouquinho antes, mas ligado ao que você falou, foi a sede. Porque antes... Eu falo isso em todo lugar que a gente vai. Tem trauma. Mas no início, traumatizado. A gente ficava... Nosso escritório, cara, o Rão era pequenininho, cara. A gente ficava em cima de uma unidade, de uma cozinha, de uma franquia. Essa franquia, ela tinha um espacinho em cima e falou, bom, lá é onde dá pra começar. Então a gente tinha uma salinha lá com 4 pessoas, numa sala que deve ser um quarto dessa daqui. E, irmão, vamos que vamos. A gente dava um jeito, chegava todo dia em casa com cheiro de Hot Philadelphia. Era maravilhoso. Era muito bom. E aí... No final do ano, isso foi 2017, eu acho que foi no final de 2017, por aí, o Rão finalmente abre uma sede, um escritório, pequenininho. Mas, cara, aquilo já foi uma mega conquista, porque a gente ficava em cima da cozinha. Eu lembro de uma foto que eu tirei, uma selfie, que acho que tá eu, Érica, Bianchini, tá todo mundo no carro, atochado de 1 milhão de coisas, e chegou lá, cara, aquilo era o paraíso. Não é pô, que pequeno, não, pelo contrário, que maneiro. Pô, agora a gente tem uma sede, sabe? Agora a gente tem um lugar. Esse pra mim foi sensacional. Um outro pra mim, que foi muito bacana e que foi ao mesmo tempo desesperador, foi o comitê de lançamento da pizza, o Coquetel. A gente fez um pregão. A gente pegou, e o Guilherme, ele é maluco. Foi um all-in aquilo ali. Porque a gente chamou todos os franqueados do sushi. A gente falou, vai ter uma apresentação aqui de uma marca nova. Então a gente só tinha o sushi. Mas vamos que vamos. Coquetel de apresentação da marca nova, encheu aquela sala de franqueados, chamou alguns convidados, chegou lá e falou, gente, a gente vai abrir a pizza, a gente não tem um produto aqui, custa 80 mil a taxa de franquia, quem quer? Começou a levantar a mão. Claro que assim, deu uma exagerada. Teve toda uma apresentação bonita, a gente fez um PPT e tal. Só que chegou no final, ia ser um pregão mesmo. E se ninguém comprasse, irmão, que vergonha. Fudeu. Ia ser uma vergonha. Babou. A gente já tinha um esquema. Eu ia falar uma área, outra pessoa ia falar outra. Assim, né? Pra incentivar a galera. Só que acabou que foi. Naquele dia, a gente saiu com 13 ou 14 unidades vendidas em um dia. Aquilo pra mim foi muito marcante. Porque a gente olhou e falou, cara, dá pra fazer. Que loucura. E aí eu lembro exatamente você falando, bom, galera, vendemos. Agora tem que entregar. Falei, meu Deus. Na hora, porque assim, aí vem um senso de responsabilidade. Claro. Né? Quando a gente vendeu e foi um nego tomando champanhe, realmente é muito bacana, demais. Mas legal. Bom, e agora? Agora tem 14 negros lá querendo o negócio dele, bicho. E tem que entregar. É grana, não é brincadeira. Só que assim, o medo, o frio na barriga, ele nunca parou a gente. Ele sempre empurrou a gente pra frente, sabe? A gente sempre teve muita certeza que a gente ia entregar. A gente tinha muita verdade, sabe? Então, depois desse evento, que foi em junho de 2018,
A gente logo foi para São Paulo para ver forno, para ver maquinário, para ver chefe, para ver o produto. Não tinha nem produto. Não tinha produto. Não tinha nem sabor. Bom, e a gente aproveita para perguntar, né, para vocês aí, hoje, quantas marcas estão ligadas ao Grupo Rão? 19 marcas. Isso eu posso falar com propriedade, que fica sob a minha gestão. Já com o Tique? São 19 marcas. Você vai fechar 20. Com o Tique. Já. A gente tem aí um portfólio Rão, né, muito forte, muito consolidado. E começa com sushi, mas a gente está bem perto de se tornar o delivery de tudo, né? Eu acho interessante assim, que o Guilherme, a gente não tem realmente esse planejamento nesse sentido, né? Quero ter o selo de excelência pleno da ABF. Acaba acontecendo isso. Mas a visão, né, de onde estávamos lá no início, de onde pretendemos chegar, sempre foi muito clara. O dia a dia pode não ser tão planejado, mas essa visão de saber assim, eu quero ser o delivery de tudo, que é muito nosso slogan, né? Ser o delivery de tudo. A gente vem se aproximando cada vez mais disso, né? Hoje você pensa numa culinária e é difícil não ter dentro do nosso portfólio, né? Se não tem, eventualmente ainda é uma culinária que talvez não seja forte no mercado, que ainda careça um pouco mais de perfil de consumo mesmo, mas, no geral, em termos de culinária, nós estamos em todas as frentes, né? De bar à conveniência, passando por sushi, pizza, burger, comida brasileira, mexicana, enfim. Então, o Rão, ele, na verdade, ele vai tomando essa proporção porque, ao pensar em comida, invariavelmente, você pensa no Rão, né? Qual a opção do Rão que eu tenho aqui na minha região para poder degustar, né? Então, quando você fala com alguém que você trabalha no Rão, e aí ele começa, eu já comi pizza na minha área, eu já comi o árabe na minha área. E aí, quando abre alguma coisa que ainda não tem na área daquela pessoa, é muito comum falar, e quando vem para minha área? Porque já está ali querendo, né, ter acesso ao que a gente tem dentro dentro das nossas opções. E o mais interessante também é o seguinte, que a gente fala sobre essa questão das frentes, né? Como que a gente vai... Primeiro a gente se torna o delivery de tudo e depois a gente traz a tecnologia para poder acessibilizar esse delivery de tudo, né? A gente vem agora bem forte, 2023 em diante, com o nosso side business, que é a nossa tech, né? Um desenvolvimento em casa do nosso software, enfim, de todas as nossas ferramentas de plataforma de venda, de tal forma que hoje eu tenha concentrado num aplicativo único todas as opções de Rão. Você coloca seu CEP e aparece ali o que você tem de opção de Rão para você comer, né? Então, hoje a gente... E até farmácia, né? Não só comer. Isso já a gente saindo um pouco aí do food. Mas o que acontece? A gente, então, deixa de ser só food e passa a ser tech food, né? A gente passa a utilizar a tecnologia com tudo que a gente construiu dentro de um mercado que está completamente tecnológico. A gente começa, então, a enxergar que, temos todos os produtos acessíveis. E agora, como a gente se torna efetivamente acessível? Né? Como a gente se vende para o mercado? Porque é muito natural as marcas mais antigas terem um conhecimento e uma penetração no mercado muito maior. Né? Hoje é muito forte, por exemplo, o sushi. Né? Você falar no sushi é muito mais fácil, de repente, alguém já ter experimentado sushi do que um crepe, que é uma marca extremamente nova. Mas quando você tem a tecnologia a seu favor, isso vai diminuindo. Porque o sushi vai invariavelmente fazendo com que as pessoas entrem no aplicativo e aí, pelo conhecimento do sushi, passem, nossa, aqui tem o crepe, aqui tem um taco, aqui tem um burger, aqui tem um ogro, aqui tem, enfim, tem um grill. E aí a tecnologia, ela passa a ser hoje o nosso olhar mais precioso, vamos assim dizer, né? Mais concentrado. Então, assim, essa trajetória do Rão que a gente está no passado, no presente, né? Ela já vislumbra o futuro. E acho que é sempre esse nosso olhar. Eu acho que, se você observar a história do Rão, a gente tem uma frase no Rão que a gente fala muito, que é fazer tudo direitinho, né? Se você olhar a trajetória, a história do Rão, o Rão ele foi fazendo tudo direitinho. Pega do início. Começou com um japonesinho em 2013, que era uma unidade. Legal, o negócio deu certo. Abriu um segundo, abriu um terceiro. Começou com a família. Amigos, de repente entra um franqueado, Márcio Salgado.
que eleva o nível. Opa, calma aí, vou ter que profissionalizar, vou ter que botar um jurídico, vou ter que começar a profissionalizar a empresa, departamentalizar. Como você fez, você começa a ter as caixinhas. Pô, entendemos que isso aqui deu certo. Como é que faz para expandir? Abre-se uma segunda marca, abre a pizza. Pô, o negócio deu certo, dá para ir mais, abre a terceira, abre uma central de atendimento, cria um marketing, cria uma auditoria interna, cria um jurídico interno, expande internacional, abre um disque food, uma central de atendimento. Se você observar toda a trajetória do Rão, que é a frase que a gente brinca, ele foi fazendo tudo direitinho. Aí consegue se chancelar na ABF. Uma coisa que eu sempre pensei na construção da governança da empresa e também na parte da expansão da empresa, era justamente a gente pensar grande, sonhar grande, mas os passos serem pequenininhos. Que desse tempo ou chance de, se eu errasse um passo, desse tempo para voltar. Que não arruinasse com tudo. Isso foi muito importante. Uma outra coisa importante que o Luiz está mencionando apesar de tudo, realmente a coisa foi feita direitinho, sem grandes alardes, sem coisa assim muito estratosférica. Às vezes eu vejo pessoas falando, pô, tive uma ideia de negócio, vou trazer uma coisa lá da Tailândia. Cara, às vezes você, no quintal de casa, faz uma coisa mais simples e vai dar um resultado melhor e tal. A gente nunca pensou, a gente sempre foi muito de fazer, sabe? A gente ia lá e fazia, construía, passinho. Uma coisa que eu lembrei aqui, que vocês estavam falando, que eu lembrei que é uma coisa que eu acho engraçado, volta e meia eu converso com pessoas que falam assim, cara, eu conheci o Rão no começo, eu fui na primeira unidade. Falei, mesmo, qual? Lá em Petrópolis. Falei, não, querido. Não, essa já tinha uns 2 anos. Já tinha uns 2 anos. Tá atrasado. Então, às vezes, eu converso com pessoas e falo assim, cara, eu construí o Rão. Eu fui o primeiro pedido do Rão. Onde é que era? Pô, lá na Taquara. Falei, não, querido, isso aí já tinha tempo. Começou em Botafogo. Então, eu acho que a história do Grupo Rão, ela se mistura com a própria história do Rio de Janeiro. De verdade. Tanto que a gente chama de Rão de Janeiro, né? Que é a mistura do Rio com o Rão, assim. Isso é engraçado, né? Em breve, Rão Paulo. E eu acho também que, assim, foi justamente numa fase em que o empreendedorismo desmistificou. Porque se você pega, né, como o Guilherme falou, há 10 anos atrás, era difícil 2 jovens se apresentarem como vendedores, né? Assim, era meio que sair um pouco do usual, porque você tinha aquela formação clássica, né? Você tem que estudar, fazer alguma faculdade, enfim, se enveredar por alguma profissão mais clássica, ou enfim. E ao dizer que você vai empreender, né, naquele período, né, tão jovens, porque sou vice-presidente de um grupo que o senhor é mais novo do que eu, né? Então é complicado isso. Mas então, assim, 2 jovens lá, né, falando que vão empreender e tudo mais. E aí o empreendedorismo nesse momento também, ele começa a trazer outras pessoas, outros personagens, mostrando que empreender não era essa coisa feia que era muito não deu certo na vida, né? Assim, o vendedor, né? O empreender assim, não quis estudar. Pode até ser vendedor. Vai ser vendedor. E abriu o negocinho dele ali, o negocinho, e enfim, aquela coisa muito né? Muito até num lado pejorativo, né? E aí o Rão, ele hoje, ele serve, inclusive, como base para outros jovens, né? Então, assim, hoje, quando o Guilherme, por exemplo, abre uma turma de mentoria, que a gente vê lá jovens empreendedores, assim, olhando e buscando referência, a gente vê que a gente também forma um modelo atual de mercado de empreendedorismo. E eu sinto, assim, que o Rão tem muita participação, porque o Rão é muito forte no Rio de Janeiro, né? E a gente tem uma formação muito grande aqui de empresários aqui no Rio. Então, assim, o Rão também tem essa contribuição social. Né? O Rão é muito democrático em todas as suas esferas, sabe? Eu preciso ter noção. Eu tenho aqui nessa mesa uma vice-presidente e um diretor comercial, dos quais também são sócios da empresa. Isso. Porque apostaram na empresa também. E eu não sei se existe um exemplo de maior dedicação e confiança no que você vende e trabalha do que você botar o seu dinheiro, empregar o seu dinheiro na empresa. Não foi dado, não, tá?
Eles pagaram para estar como sócios da empresa, né? Cada um na sua insígnia, mas no final das contas debaixo da holding home, e isso mostra o quanto até democráticos somos, né? A gente começa a ser democrático na própria alimentação, né? De pegar um produto japonês que historicamente era um produto um pouco mais elitizado no sentido de custo, né? De valores e tal, e falar, não, cara, dá para você transformar isso aqui num produto com acesso. As pessoas, antigamente, quando você comer um asiático, uma culinária japonesa, você gastava um absurdo. Uma vez por mês, olha lá. Hoje você consome no home 3, 4 vezes por semana. Porque democratizar a culinária, seja ela qual for, também é um pilar nosso. E qual foi a estratégia que vocês tiveram? Porque foram muitos franqueados em um curto espaço de tempo. Na verdade, não tem mágica, não tem chave segredo, é resultado. O franqueado, o cara quer se tornar franqueado do Grupo Rão porque ele quer resultado. E a gente entrega resultado. Simples desse jeito. É óbvio que através de alguns processos, através de alguns mecanismos e ferramentas e toda uma estrutura por trás do franqueado. Mas no final das contas, o franqueado ele se sente com vontade de entrar na franquia Rão porque dá dinheiro. É simples desse jeito. O legal que você falou é que a gente tem aqui um AVP e um diretor que são sócios. Só que eles não entraram como sócios e viraram. Esse é o legal. Eles entraram como um funcionário, processo seletivo, os dois, normal. Pô, seja bem-vindo. Eu lembro, eu entrei em 2017 para ser gerente de marketing. Gerente de marketing da equipe de Oi Mais Um. E, cara, quem tá dentro da marca sabe tudo o que acontece. Claro. E se você, sabendo tudo o que acontece, bota a tua grana, pô, tu não é maluco, você acredita, você sabe que vai dar certo. Então isso pra mim é muito legal. A gente dá resultado, mas resultado verdadeiro. Não é... Eu acho também que é uma empresa sem título, né? É uma empresa que os nossos telefones são acessíveis a todos os franqueados a qualquer tempo. É usual, né? Eu estou na minha casa 1h da manhã e um franqueado, de repente, ligar porque teve algum problema dentro da unidade. Ele sabe que ele pode ligar naquele momento e vai ter algum tipo de suporte, né? A gente faz muito por onde, né? E a gente realmente faz parte da construção desse resultado. Quando o franqueado ele entra, né, a nossa jornada, que ele, naquele momento ele é o nosso cliente, a nossa jornada com aquele cliente é uma jornada de mãos dadas construindo junto. Né? Não é eu vendi minha franquia, tá aqui, você monta a sua loja e daqui a pouco eu venho aqui te ver, não. É reunião de kick-off, né? De abertura ali de cronograma de implantação, é visitar a loja dele, a obra dele, é acompanhar o processo até a inauguração. Depois da inauguração, você tem toda uma visita de campo, de rotina. Então, assim, o nosso trabalho, ele não é um trabalho que tem começo, meio e fim. Né? Essa é a grande realidade assim, do Rão. E não tem títulos. Né? Ninguém fica sentado numa cadeira se posicionando como eu sou o diretor e não vou dar atenção ao franqueado. Não, eu sou o diretor e eu tenho que dar atenção ao franqueado. Principalmente por ser. E aí o resultado ele vem, porque está todo mundo vivendo aquilo. Né? Não é a venda de um sonho. Olha, estou te vendendo e agora cuida você e segue a sua vida. Pelo contrário, a gente faz uma não venda quando a gente tem um lead, né? Quando tem um candidato, a gente deixa claro, meu amigo, olha, você sabe que vai ter que trabalhar, você sabe que vai botar dinheiro, você sabe que vai perder o final de semana, sabe? Dito isso tudo, você continua com vontade de ter a franquia? Porque, às vezes, a pessoa tem a sensação e a imaginação de que você vai aportar o seu dinheiro num negócio e não vai ter que trabalhar. Não é isso. Não é mesmo. O negócio é muito bom porque te dá um rendimento altíssimo, né, versus as possibilidades de mercado. Altíssimo. Né? Se falar de 15% ao mês, falar de 16, 12, 13, né, média ali de retorno mês, é incrível. Você pega o melhor papel que você vai ter, aí você vai ter 1% e por aí vai. Né? Então, é muito bom de resultado. Agora, também você tem que trabalhar. Não imagine, e não na nossa franquia não, tá? Em qualquer negócio é assim. Não existe atalho, pessoal. Atalhos não existem, e duvido de todos eles. Porque atalho, na verdade, é uma enganação. O que tem aqui se você cumprir
as determinações que a empresa passa, os manuais, todo o know-how, a expertise que nós alcançamos ao longo de 10 anos com o trabalho, sim, você vai ter um retorno muito interessante que pode eventualmente mudar a sua vida. Porque mudou a minha. E mudou a vida dela e dele, e de tantos outros centenas de franqueados Rão. Então, é isso que a gente propõe. Não tem mágica, não tem... É isso. Trabalho, honesto, duro, e o retorno vem. Tá. A gente não tem multifranqueado à toa, né? Exatamente. Quando ele investe a primeira vez, é um risco. Quando o franqueado compra a 10ª franquia, que a gente tem casos lá dentro, a gente tem vários casos, o franqueado tem 6, 7 franquias. Isso não é à toa. O primeiro é um risco. No segundo não é o risco. Na 6ª franquia... não caiu de paraquedas, né? É uma certeza. Né? Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que eu fico o tempo todo me colocando na posição de cliente também, né? E tem algo no ramo que a gente às vezes fala muito internamente, e eu não sei o quanto os nossos clientes, né, o cliente final, o que consome o nosso produto, ele sabe. Assim, a qualidade dos nossos insumos, a forma como nós preparamos as nossas comidas, os insumos que nós utilizamos mesmo, as marcas. Às vezes, eu tenho a sensação de que, como o Rão, ele tem um slogan muito forte de democratização, e aí automaticamente vem aquela coisa do preço mais baixo, né, mais acessível, e as pessoas tendem a achar, né, de que a gente não preza pela qualidade, e não é verdade, né? Assim, às vezes eu fico pensando assim, se eu tivesse a oportunidade de sentar com um cliente ou falar para um cliente, eu ia falar, caramba, você não tem noção da qualidade dos nossos produtos, né? Do quanto a gente preza por isso, né? Todas as vezes o franqueado nosso tem mais receio de uma visita da nossa equipe do que do próprio órgãos reguladores. A gente é muito mais criterioso, né, nesse sentido, porque a gente entende que quando a gente entrega isso para o franqueado, cara, olha, vai passar um auditor aí, vai passar um gerente de operação, um consultor, um nutricionista e tal, justamente para deixar a coisa redonda. Para caso tenha uma visita de um órgão, né, de uma vigilância e tal, você passa ali com tranquilidade. Não tem dor de barriga aqui, não. Bater vigilância tá tranquilo. Pra gente é vida que segue. É um dia normal nosso. Zero estresse. Em relação a uma pessoa que queira ser franqueada do Grupo Rão, ela tem que ter todo esse conhecimento prévio de comida japonesa, de outro tipo de comida, enfim. Ou vocês dão, assim, o devido suporte a ela? Ela tem que ter uma coisa, fome. Se ela tiver fome de fazer dar certo, ela vai voar. Porque o motivo, dentre tantos outros, da gente ter tantos multifranqueados e tanto sucesso, dentre diversos, é porque a gente realmente abraça o nosso franqueado em todos os âmbitos. Tanto que às vezes a gente até fala, gente, calma, vamos ser um pouco menos babá. Porque a gente abraça ele em todos os aspectos. Então, aliás, quase todos os nossos franqueados que entraram não entendiam nada de culinária, seja qual for. O nosso multifranqueado que tem 10, que aliás já vem aqui, ele tem alguns sushis, ele não come japonês. Ele não come japonês. Na verdade, ele é multifranqueado de 47 marcas. A gente tem engenheiro, a gente tem advogados bastante até na a gente tem caso de concursado público que largou para virar franqueado. Ele falou, cara, olha, para mim vale mais a pena ser franqueado. E aí larga uma carreira de concurso público. Isso aconteceu não uma, nem duas, acontece. Porque, na verdade, assim, o que acontece com o formato de franquia? E eu acho interessante também esclarecer. A diferença de você abrir um negócio próprio e você abrir uma franquia é que você vai passos além, né? Você recebe um modelo de negócio já preparado. Então, isso já facilita bastante, porque entendo que se fosse abrir um negócio próprio seu, seria muito mais difícil você não sabendo, né, do seu nicho. Mas quando você está entrando no mercado de franchise, você tem ali todo um suporte, um back-office que vai te dar. A gente tem nutricionista dentro da nossa... Jurídico também, né? Aí eu não estou nem falando dessa parte burocrática, eu estou mais falando da parte da operacionalidade mesmo. Você vê, para você poder montar a sua loja, você tem um arquiteto que vai fazer todo o desenho do layout para você. Você tem uma equipe de empreiteiro que vai fazer toda a obra para você. Você tem uma equipe de nutricionista que vai dar todo o receituário. Você tem um consultor de produto que vai ensinar toda a sua equipe a preparar cada produto com base nas receitas. Você tem um gerente operacional que vai te ensinar a mexer em todas as plataformas de venda. Então, assim, você tem uma pessoa que vai te ajudar a performar em cada viés que você precisa desenvolver. E no final das contas, isso minimiza o seu risco, né? Uma empresa no Brasil hoje, depois de aberta, 80% morre em 5 anos. Né? Então, quando você entra numa franchise, esse número cai para mais que a metade. Isso tudo porque você entra numa empresa ou numa organização que já testou algumas teses. Essas teses já foram testadas, já foram comprovadas. E uma vez comprovadas, a chance de você errar é mínima, menor, né? Diminui muito.
Então, no final das contas, uma pessoa que emprega todo o seu dinheiro ali, às vezes um fundo de garantia, que ficou muito tempo numa empresa, ela não quer, ela quer ter o mínimo de risco possível. Porque não, tem alguns casos que o caso tem um tiro para dar. Né? Então, por isso que o modelo de franchising ele é um modelo que mais cresce no Brasil. Porque justamente por isso, você diminui, mitiga o seu risco, né? Bom, a gente quer saber como é que é o formato, né, de franquia do Grupo Rão. É loja física, é dark kitchen? Explica pra gente. Nossa, ficou bem glamourizado. Dark kitchen. Queria que vocês explicassem, muita gente não sabe. Não é glamourizado assim, né? Deixa o glamour, tá bonito. Isso foi um pioneirismo nosso. Lá quando meu irmão começa o Sushi Rão em 2013, ele não sabia exatamente que tinha esse termo, inclusive, Dark Kitchen, né, que é um termo atualizado. Que você podia, inclusive, explicar para quem está ouvindo a gente agora. O né? Dark Kitchen ele surge com a ideia de você minimizar os custos para abrir um restaurante. Né? Você não mais precisaria de ter um frente de loja, de ter um restaurante físico ali, e sim você, através dos marketplaces, como o iFood, Rappi, por aí vai, você consegue ali fazer a entrega de delivery para o grande público. Mais ou menos é isso, né? E lá em 2013, isso era totalmente desconhecido no Brasil, totalmente. E o meu irmão teve essa pegada. Ele falou, cara, olha, eu consigo entregar uma culinária com uma comida bacana, num tempo de entrega recorde e num preço justo, porque eu vou fazer uma Dark Kitchen. É claro que ele não teve essa clareza no racional, mas foi o que ele fez na prática. Né? Então, ele não tinha mais que se preocupar com aqueles custos de um restaurante físico, que tem todo o custo ali de layout, de obra, de serviço também, serviço, tudo. E aí você fazia uma cozinha fantasma, que né, mais ou menos esse é o termo, e você faria o delivery. E isso reduziu muito o custo de ocupação, por exemplo, dele. Né? E com isso ele ganhou velocidade. Não mais o delivery seria um side business ou um negócio secundário de um restaurante. Não, ele seria o negócio principal do restaurante. Né? Um restaurante no modelo Dark Kitchen. Fazendo uma cronologia... Desculpa te interromper, Camila. Na verdade, o legal do Rão é que a gente está sempre em movimento. A gente nunca está parado. Se você for relembrar, a gente passou por várias etapas. Porque a gente começa com uma Dark Kitchen. Então, nossas lojas são totalmente escondidas. Você não sabia onde era a loja do Rão. Mas, em compensação, se tinha um aluguel extremamente barato, uma estrutura extremamente barata, conta de luz, tudo. Então, você conseguia vender bem, ter uma rentabilidade legal e vida que segue. Depois de um tempo, a gente entendeu que, por questões até de grandeza de marca e por marketing, a gente falou, calma aí, vamos ser um Dark Kitchen, uma cozinha industrial, mas não tão dark. Vamos pra rua. E aí foi uma segunda etapa. Então a gente começou a posicionar nossas lojas na rua, mas não era salão. Continua sendo uma cozinha industrial, só que como você tá na rua, você começa a ser visto. Isso foi uma mudança já muito legal. A gente teve o case da Tijuca, que dobrou de vendas simplesmente porque ele saiu de um ponto em que ele era escondido e foi pra Doc Lobo, ou Conde de Bonfim. Ele dobrou as vendas. Só por isso a gente falou, opa, interessante. Então, faz sentido você pagar um pouquinho mais caro de aluguel, porque, na verdade, é um mega marketing que você está fazendo e está voltando. E, continuando o movimento, hoje a gente já está bem depois. Agora a gente está misturando um híbrido com o delivery e mais a inovação agora das collabs. Né? Hoje, como a gente foi evoluindo, as nossas cozinhas começaram a ficar bonitas, glamourosas e por aí vai, a gente falou, calma aí, mas... por que eu não consigo botar uma outra, claro que separada, mas uma outra culinária do Rão, agora que a gente tem 19 culinárias, aqui dentro para eu dobrar o faturamento do meu franqueado? Então, se ele está lucrando a 20 mil, ele vai lucrar 30, 40, se cabe. E mais, vamos ser inteligentes. Hoje eu tenho, por exemplo, um hambúrguer que vende no jantar e no almoço. Eu não estou fazendo nada, o aluguel está lá, a conta de luz está lá. Vamos botar um Rão Grill, vamos botar um pasta no almoço, já que o hambúrguer é jantar, quer dizer... E aí eu tenho faturamento durante todo o tempo. Então, o bacana é isso, a gente está constantemente em movimento. Então, começou dark, virou não tão dark, agora é um híbrido / takeout / collab e a brincadeira está indo. Mais, assim, a gente percebeu, por exemplo, que é isso, é o eterno movimento, né? Agora a gente está falando de drivers do Rão. O que é isso? A gente está facilitando para que o nosso cliente, para minimizar o custo do cliente, a gente faz ajudando a fazer o takeout ou takeaway, ou seja, o cara está em casa, faz o pedido e vai lá buscar.
Por que isso é interessante para ele? Porque ele sai dos custos da entrega, né? Que é um custo alto hoje para o delivery. Ou seja, seja no que for, a gente está sempre buscando ser vanguardista, ser pioneiro no que a gente faz, sabe? Buscando sempre estar na frente do mercado, né? Assim que a gente... Andar na contramão, né, mesmo? Andar na contramão, sim, né, do mercado. Muitas vezes contramão. Queria, mais uma vez, né, dar boas-vindas a vocês aqui em nome da Positividade FM. Estamos nessa parceria muito legal, que é o Name Right Night, uma parceria entre a Positividade FM e o Grupo Rão. E apesar de ser Name Right Night, né, ou seja, noite, o trabalho do Grupo Rão não acontece só nessa hora, né? Com certeza. Na verdade, as nossas unidades começam 10h30 da manhã, algumas, né? Hoje a gente tem turno de almoço, a gente tem o turno da tarde, principalmente agora que está dando super certo com o crepe, a nossa nova marca agora que está bombando. A gente tem o tradicional jantar, que realmente é onde tem o maior share, né, de vendas. E a gente ainda tem a madrugada. A madrugada, aliás, hoje, o iFood ele é um grande parceiro nosso, né? Ele passa pra gente muitas informações bacanas de mercado, né? Dentre elas, o crescimento da madrugada. A madrugada, hoje em dia, ela tem não só um ticket médio muito maior, porque tem pouca concorrência e o cliente aceita, né, o que tem, mas ela tem um constante crescimento monstruoso. Então, o Rão é questão de tempo até a gente virar 24 horas por dia de pura alimentação na sua casa. Delivery de tudo, 24 horas on. E, aliás, o Drive Rão, fica aqui a dica para quem está escutando, a gente está falando de descontos de 20% a 30%, senhoras e senhores. Então, corra para a unidade mais próxima e pede um Rão. Isso. Aí aquela pergunta que não quer calar, aquela pergunta básica, né? A pessoa quer ser franqueada do Grupo Rão. Como é que ela faz? Quem ela procura? Hoje a gente tem uma pessoa, né, um head de expansão, que é o Gustavo Basso. É até uma tristeza ele não estar aqui hoje. Porque vai vir outros. Ele é um exímio vendedor e ele é responsável por todo o atendimento de todos os leads, de toda a captação que entra. Então, o e-mail dele é Gustavo Basso, Basso com 2 E's, Basso, @gruporão.com.br. Mas se tiver alguma dúvida, basta entrar no nosso site www.gruporão.com.br e lá tem quer ser um franqueado, é só clicar e é direcionado para um e-mail. Então, qualquer dúvida, as nossas redes sociais estão aí, né, para poder serem acessadas e buscar aí as informações. Quanto tempo vai levar, né, uma vez que eu esteja interessado, quanto tempo vai levar para que eu vire franqueado e quanto tempo vai levar ainda mais para que a minha loja esteja pronta, terminada? Então, assim, isso pode acontecer em um mês, como pode demorar um pouco mais de tempo, porque existem algumas variáveis, né, nessa apresentação e nessa consolidação do negócio. Mas, via de regra, é uma apresentação comercial, né? Você recebe todo o atendimento do nosso head de expansão, do Gustavo. Ele já apresenta o formato, ele também enxerga o seu perfil, porque é muito importante isso, é como o Guilherme disse, a gente também tem a não venda. Às vezes, a gente avalia um perfil e fica claro pra gente ali naquele momento de que, às vezes, não é um perfil que tem um match com a gente. Aquele perfil que realmente vai colocar o que a gente chama de umbigo no balcão. Às vezes não é o seu perfil. Você é só uma pessoa que tem um valor disponível e quer investir em alguma coisa. Mas não é uma pessoa que está disponível para viver, né, do seu investimento. Mas, enfim, depois daquela apresentação comercial, você recebe toda a documentação necessária, né, para consolidar tudo aquilo que foi falado. E, uma vez fechando, aí entra todo o nosso time de campo para te ajudar no processo de implantação. E aí você vai procurar o ponto, né, dentro daquela área que você escolheu para poder abrir uma de nossas lojas. E aí, claro que aí tem o fator de realmente encontrar o ponto. Mais uma vez encontrado o ponto, sendo aprovado pela nossa equipe, a média do fechamento do ponto até a inauguração, eu colocaria em 60 dias. É a média, mais ou menos, entre obra e inauguração. E a nossa obra, ela é simples, né? A nossa obra, você não vai fazer um um salão com iluminação fantástica, layout maravilhoso. Pelo contrário, é uma cozinha industrial. A gente tem algumas marcas que são mais... tem uma outra proposta, né? Que é o Hawkai, por exemplo. O Boteco. Ele tem uma proposta, e aí, sim, pode ser que a obra demore um pouco mais, porque é uma outra pegada. A gente está falando de atendimento presencial, enfim, aí
fala muito a layoutação, aquilo tudo mais. Mas no formato delivery é isso. Fechou o ponto até inaugurar 60 dias, 60 mais dias, ou menos. Né? Imagino também que haja toda uma identidade visual, né, a ser respeitada. Sim. A gente tem exatamente uma agência de marketing interna em que ela cuida das demandas da marca e de todos os franqueados. Então, desde o desenho de como vai ser o layout da sua loja, não a parte da cozinha, né? Essa parte quem faz a equipe de operação com o arquiteto, né? A engenharia da cozinha. Mas da porta para fora, quem desenha ali o layout da sua loja, o letreiro, aonde que vai ficar legal o adesivo, o que vai ficar legal, é o setor de marketing interno, né? Não tem uma agência, é um marketing interno e ele desenha tudo isso. Depois ele chega para você e fala, olha só, baseado aqui na sua região, a gente recomenda um planejamento de marketing que vai ter isso. Não vou falar porque é segredo, obviamente. E aí, que é não, irmão, tá maluco. Aí vira o franqueado que eu te falo. E aí, baseado nisso, ele vai constantemente sendo assessorado por esse marketing. Na verdade, ele fala quase que diariamente com a equipe, né? Hoje, Leandro é o nosso gerente de marketing, aliás, vai vir até aqui. Mas não só quando você abre, mas como a Camilinha muito bem falou, para a vida toda. É de eterno. Entendi. Vai vencer um produto, o que eu faço? Faço a promoção. Quero dar foco nessa região aqui, que tem um TM mais alto, mas que eu vendo um pouco menos. Pô, legal, vamos fazer uma ação geolocalizada para lá no TikTok. E a gente vai, assim, assessorando ele em tudo que ele precisa. E uma condição bacana de pagamento? A melhor do mercado, principalmente se você veio da Rádio Positividade, melhor rádio desse Brasil. E para a pessoa que está em casa vendo a gente, ouvindo a gente, como ela faz para adquirir os produtos do Grupo Rão? Para você fazer um pedido no Rão é extremamente fácil. Basta você pegar o seu celular, baixar no iOS ou no Apple Store ou no Google Store o aplicativo chamado Mundo Rão. Lá você vai ter todas as nossas 19 marcas para você fazer o pedido que você quiser. E mais, nessa parceria maneiríssima que o Rão está fazendo com a Positividade, a gente vai criar um código chamado Positividade Rão, que vai dar benefícios para os clientes que inserirem nesse código. Maravilha! Você insere no final da compra. Você faz a isso. compra e aí antes de finalizar, você coloca lá na parte de cupom Positividade Rão. E aí finaliza a compra com benefícios positivos. Vai comer com positividade. É isso aí. Nada melhor, nada melhor. Bom, e vocês estavam falando ainda agora que não tem plano B, né? Mas eu imagino que não haja fronteiras, né? Para onde vai o Grupo Rão? O céu não é o limite, né, Exatamente. Você tirou a expressão, né? Que eu o céu não é justamente. mais o limite. Quem tem limite é município. Metaverso, Bitcoin, para onde é que a gente vai, diretor? Bom, eu não consigo imaginar o Brasil com pelo menos um ponto de venda em cada estado, capital, pelo menos. Esse é uma meta nossa, não trato como sonho, porque meta a gente a gente sabe por onde percorrer. A questão é quando. Quando nós estaremos nas 25 estados brasileiros, né? E, além disso, tem a expansão internacional, né? A gente hoje já é uma marca multinacional. Agora a ideia é estar em outros continentes. A gente está em um processo avançado de negociação para voltar para os Estados Unidos, né? Na Flórida, com 2 marcas dessa vez, né? E eu não vou me surpreender se já a gente estiver lá na China, Austrália, Macau, Dubai, né? Porque Vambora. uma vez que o meu irmão chegou para mim um dia e falou: Gui, eu tô apaixonado por uma rádio, ela chama Positividade. Eu tô aqui na Positividade, meu amigo. E eu mandei um alô. Tudo é possível. Você mandou um alô, então, cara, eu já não duvido mais nada, meu amigo. Eu acho que o Rão, ele vai se tornar cada vez mais tecnológico. Eu acho que a gente ainda tem um viés aí de mercado para aproveitar muito grande. A gente vem agora no segmento de farmácia. A gente já vem adentrando aí um mercado de educação, né, de empreendedora. Então, acho que a gente tem muita coisa ainda para agregar, assim, de entrega mesmo, né? Agora, saindo um pouco até desse conceito Rão de food, a gente tem muito mais coisa ainda para desenvolver, para trabalhar. E acho que tem a nossa frase que é forte, não sei se vocês conhecem, mas é sempre bom proliferar, né? O Rão vai dominar o mundo. Tô vendo. Eu vejo dois grandes motivos na qual, não só na Tech, que é um projeto muito grande que a gente está fazendo, né? Mas eu vou te falar, no nosso core business mesmo, tem 2 gigantescos motivos para mim que eu acho que a gente ainda é muito pequeno comparado ao que a gente vai ser em muito poucos anos, tá? Primeiro, o delivery, ele é um mercado do futuro. Né? Você pode achar, o delivery está saturado. Calma, está saturado aonde? Do Rio de Janeiro capital? E mesmo assim não está.
Mesmo assim, não está, como você mesmo falou, 80% das pessoas ainda consomem produtos de mercado, então você tem 75% das pessoas consomem ainda o que produzem em casa. Então eu vou no mercado, compro e cozinha e tal. Nos Estados Unidos é o contrário. Nos Estados Unidos, que é um mercado que a gente é muito referência para nós aqui no Brasil, apenas 25% do que é consumido é dentro de casa, produzido em casa, né? O resto é delivery, é restaurante, é takeaway e por aí vai, né? Então, o que está dizendo é isso. A gente tem um largo caminho pela frente, né? Para percorrer. Né? E isso nas grandes capitais. Agora, a gente está falando do mercado nível Brasil. O interior, o delivery ainda não é uma realidade. As pessoas não pedem. É um mercado do futuro, no Rio, em São Paulo e fora. E segundo, eu vou te falar, o grau de evolução que eu vejo no ramo nesses últimos anos, porque foi requisitado devido ao nosso monstruoso crescimento, a gente teve que se adaptar, trocar a roda do avião com ele em movimento, principalmente com todas as dificuldades e adversidades que a gente vive hoje. O nosso grau de amadurecimento e profissionalismo de alguns anos para cá é tão grande em que eu vejo tudo, mas tudo em volta da gente muito melhor. Disso aqui ao nosso marketing, a todos os setores. Então, eu acho que a nossa curva não está aritmética, está geométrica, grau de evolução. Então, eu vejo no nosso próprio core business uma evolução monstruosa nos próximos anos. Se você pega o crescimento do grupo, a gente cresce mais de 8.000% em 10 anos. 8.000% em 10 anos. E o nosso crescimento de profissionalismo também é nesse grau. Hoje, absolutamente tudo que a gente faz, da gramatura do salmão ao... absolutamente tudo medido, calculado, CMV, markup do produto, tudo é absolutamente controlado. Justamente para poder entregar para o nosso franqueado o que ele espera de resultado. Isso muda todo o game, né? Muitas vezes eu vejo o concorrente nosso querendo seguir o nosso preço ou nossas promoções, nossa agressividade comercial, só que ele ignora o fato de que a gente compra melhor, que a gente tem uma negociação maior por causa de volume. Então, e por que a gente faz isso? Porque a gente mede, a gente calcula, a gente planeja. Então, sobre a ótica do business do negócio, eu posso te adiantar que nós estamos absolutamente de acordo com o que se pratica de mais tecnológico no mundo. Com certeza absoluta. Bom, vamos falar então dessa parceria, animados, né, com esta colaboração maravilhosa entre a Positividade FM e o Grupo Rão, porque pra gente está sendo, né, uma revolução. Bem-vindos à Positividade FM. Imagino que para vocês também vai ser muito bom, porque vai ser uma forma bastante eficaz, né, de vocês se comunicarem com possíveis novos franqueados e também com o público de vocês. Muito animado. Estou muito animado com a parceria. As empresas se encaixam, as pessoas se encaixam. A gente fez zero esforço para fazer essa parceria acontecer. Ela aconteceu naturalmente. Eu vejo muita coisa da positividade no Rão, o Rão na positividade, sabe? Parece que são empresas absolutamente irmãs. Parece que elas se completam. Sinergia monstruosa. Quando a gente começou a conversar sobre o projeto e ao escutar um pouco da história da positividade, eu falei, cara, se você trocar o nome positividade para Rão, a história é muito parecida, né? No sentido de sonho, vontade e determinação e vontade de fazer acontecer algo diferente e não seguir a boiada, fazer diferente. Por quê? Por que eu não posso ser positivo, cara? Mesmo em momentos complexos da nossa sociedade, como há pouquíssimo tempo nós estávamos em relação à pandemia, por que não? Por que não lançar uma rádio no meio extremamente da positiva no momento dos mais dramáticos da humanidade? A humanidade precisava disso naquele momento. Então, eu não poderia estar em outra... Nós não poderíamos estar em outra rádio que não a Rádio Positividade, porque eu tenho um enorme orgulho da história de vocês, a nossa história, que são primos, irmãos, sem nem ao menos se conhecer. Maravilha. Eu fiquei arrepiado aqui, desculpa. Só verdade. Então é isso. Olha, queria agradecer a super participação de vocês do Grupo Rão, a gente inaugurando uma nova era na Positividade FM com esse Name Night Right, agradecendo aqui do fundo do coração a Camila Lisboa, a Luiz Paulo Ferreira e a Guilherme Lemos. Sejam bem-vindos. Obrigado a você. Para celebrar esse início de relacionamento, eu vou fazer o seguinte: as 5 primeiras franquias vendidas vão ter 50% de desconto na taxa de franquia. Tá feito o desafio, vamos ver se a gente realmente consegue fazer isso aí. 50% de desconto nas primeiras franquias, 5 franquias vendidas do Grupo Rão, seja de qual insígnia for. Telefone para ligar agora. 21
968-920707. Gustavo Basso. Isso aí, sua vida vai mudar a partir de agora. É isso aí.